Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, hoje eu tô aqui nesse vídeo rápido, né, para explicar um pouco a orientação a objetos, né? Quais as vantagens e por que a gente deve utilizar ela, né? Então o que acontece? Geralmente na orientação a objetos a gente tem dois conceitos principais, né? Tem outros também, mas é classe e objetos. A classe eu costumo dizer que vocês imaginam como se fosse um molde, né? Algo já pré-pronto, né? Então, por exemplo, aqui na figura está mostrando que a gente tem uma classe, essa classe aqui é a carro, né? E ela pode criar vários objetos carros de diferentes estilos, né? Tomando como base aquela estrutura ali da classe, né? Outros objetos podem ser criados usando a classe carro como molde. Ou seja, o carro em si ele é um molde, né? Você sabe que o carro é um tipo, né? Que ele tem um tipo, ele tem uma cor, ele tem uma placa e também tem um número de portas, dependendo do modelo, ok? A gente tem essa estrutura inteira do carro. A gente sabe que o carro vai ter 4 rodas, tem uma estrutura de metal, né? Isso é uma classe, entende? Ele dá essa forma, mas as coisas não estão determinadas. É preciso você passar o tipo do carro, nesse caso, a cor do carro, a placa dele e o número da porta. Informando essas informações para a classe, você consegue criar o objeto, né? Que é a coisa real, é a coisa material, entende? Então, mas vamos sair do... Nesse caso aqui a gente tem dois objetos, né? O Porsche, que foi criado dessa classe, e também temos a Ferrari, que foi criada dessa classe aqui, né? Aqui a gente tem outro exemplo, onde você tem lá a classe aluno com nome, matrícula e telefone, né? Informando esses valores para a classe, você fez o objeto aluno, que é o João aqui, e o objeto aluno também, que é o Pedro, né? São dois objetos diferentes. Então vocês vejam que a coisa fica muito mais humana e fácil de entender também, né? A orientação a objetos tem essa característica. Desculpa a qualidade, tá, gente? Como vocês estão vendo aqui, que eu achei uma imagem bem bacana. Você tem a linguagem estruturada e a orientação a objetos. A linguagem estruturada é como vocês estão acostumados. Que é o quê? Aquela coisa... Você tem um monte de variáveis, várias funções ali no ambiente global do código, né? Então, uma função embaixo da outra. Ali você tem os dados, né? E a orientação a objetos é diferente. Porque cada objeto vai ter os dados dele, as funções também dentro desse objeto, né? Então, por exemplo, você tem lá a classe carro, né? Dentro da classe carro você pode ter funções como acelerar, frear, ligar o farol, desligar o carro, enfim, ligar o motor dentro dessa classe carro, entende? E quando você criar um objeto, você tem acesso a essas funções também que estão organizadas dentro daquele ambiente, né? Então, a coisa fica mais compreensível e mais organizada. À medida que o código crescer, fica mais simples, né? Eu costumo falar que quanto mais simples o código, melhor, menos a chance de dar problema, né? Por isso que a orientação a objetos é tão utilizada, ok? Deixa eu ver quantos minutos está o vídeo aqui. 3 minutos, ótimo, gente. Acho que já deu para entender um pouco da teoria, né? E para terminar, vamos agora para a parte de código. Vamos entender realmente, vamos comparar, né? Sem orientação a objetos e com orientação a objetos. Como que ficaria? No meu caso, eu vou estar utilizando o JavaScript, tá bem? Para explicar para você. Eu estou aberto aqui o Visual Studio Code, né? Eu vou criar aqui um novo arquivo no Visual Studio chamado index.html. Criar um novo arquivo também chamado script.js. E também um novo arquivo chamado... estilo acho que eu não vou criar não, tá? Só index e script para ser o mais simples possível para a gente focar na lógica disso, ok? Vou digitar HTML5, né? Para criar a estrutura. Vou deixar aqui sem, só vou colocar o script aqui ligado. src vai ser igual a script.js, né? Aqui colocamos o arquivo JavaScript e vamos rapidamente. Primeiro eu vou mostrar o paradigma para vocês sem orientação a objetos, tá? Sem orientação a objetos. Como que seria? Por exemplo, vou criar uma variável nome 1 João. Imagina que eu estou cadastrando pessoas dentro aqui do meu código, né? Eu estou fazendo um sistema e eu quero cadastrar pessoas. Então, eu vou colocar aqui que o nome é igual a João, né? E aí você tem que colocar a idade também. Você entende que tipo, as variáveis, por exemplo, são diferentes variáveis, né? Mas uma variável é isolada da outra, não depende da outra. Vocês entendem? Então fica uma coisa que com o tempo vai levar a uma má compreensão. Se você está trabalhando com um nome, beleza, mas se for mais de uma pessoa que estiver trabalhando, você tem que colocar outra variável, nome 2, chamada Maria, idade 2,
é igual a, sei lá, 40 anos, né? Entendeu? À medida que vocês fazerem, a coisa vai ficando mais complexa, né? Imagine ter mais nomes ainda, ok? E aí você quer, por exemplo, criar uma função aqui, função falar, aí você tem que criar uma função falar, passar por parâmetro o nome e a idade, e colocar aqui, por exemplo, colocar um alert, né? Sem orientação objetos. Vou deixar só assim, sem orientação só, né? Pra gente resumir. E aí é pra gente colocar aqui, sem orientação. Olá, meu nome é... Dá pra colocar aqui o nome, né? E tenho... Aí coloca aqui a idade. E coloco mais anos. Então a pessoa vai falar qual a idade dela, né? Essa função aí a gente consegue usar aqui, né? Por exemplo, eu quero imprimir a pessoa ali. Imprimir, desculpa, falar. Quero colocar a pessoa para falar. Beleza, você tem que chamar a função falar, passar o nome 1 e a idade 1. Ou chamar de novo falar. Eu quero agora a pessoa 2, tem que passar o nome 2 e a idade 2. Então imagine que vocês estão fazendo um sistema lá para cadastrar pessoas, né? Como vocês trabalharem ainda, a coisa fica um pouco mais confusa, vocês compreendem? Então, vamos testar agora lá, né? Olha só, sem orientação, né? Olá, meu nome é João e tenho 30 anos. Olá, meu nome é Maria e tenho 40 anos. Ótimo. Mas, gente, vocês concordam comigo que fica complicado a gente mexer com esse tipo de coisa dessa forma, né? Sem orientação a objetos? Mas e se a gente tivesse mais nomes trabalhando aqui, né? A gente quisesse criar mais pessoas. E se tivesse mais atributos aqui, mais variáveis? Se tivesse CPF, RG, endereço, telefone, e aí você teria que colocar endereço 1, telefone 1, vocês entendem? E telefone 2, endereço 2, CPF 2, tipo, fica confuso, né? Fica mais bagunçado. Por isso que a gente criou esse contexto de orientação a objetos. Então, e se eu quisesse criar outro atributo, aí, agora eu quero o e-mail da pessoa que eu esqueci, eu tenho que colocar e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3. Então fica mais confuso, né? Agora vamos fazer com orientação a objetos. Como é que seria a coisa? Vamos ver. Com orientação a objetos vai ficar bem mais simples, vocês vão ver. Primeiro, vamos criar uma classe, agora com orientação. Com orientação a objetos. Primeiro vamos criar uma classe chamada pessoa, né? A classe, isso aqui a gente está criando uma classe, tá? A gente vai criar um construtor, né? Esse construtor vai ter um nome e a idade, vai ser passado aqui para a classe. Construtor é quem constrói o objeto, vamos pensar assim, como se fosse uma fábrica. Aqui eu vou colocar o atributo, a gente conhece como atributo, né? O atributo ele vai receber um nome por parâmetro aqui, você vai passar para essa classe depois, né? Esse nome. A gente vai criar outro atributo que vai ser a idade, onde a gente vai passar a idade aqui depois, né? Vamos criar também um método também chamado saudação, né? Ou saudação não, vai ser o mesmo falar, tá? Falar. Vamos supor que eu quero colocar a pessoa para falar, né? E a função falar, ela vai fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou copiar esse mesmo esquema, só que eu vou colocar aqui com orientação. Só que aqui eu tenho que colocar this.nome, this.idade, né? Só aproveitando o embalo, né? E agora, isso aqui é uma classe pessoa. A classe pessoa ela pode fabricar diferentes tipos de pessoa, né? O João, a Maria, o José, o Daniel. Vocês conseguem fazer vários. Então, vamos supor que eu quero criar uma pessoa aqui. Eu tenho uma classe ali. Não existe uma pessoa aqui. Isso aqui é só um molde para uma pessoa, mas não existe. Agora eu vou criar essa pessoa. Vou colocar aqui var pessoa 1. Já usei ali? Não. Tá. Então, em vez de nome e idade, eu só mexo com o objeto, que é pessoa 1. Pessoa 1, ele tem encapsulado dentro dele, o encapsulamento também a gente conhece, né? Vários dados, entende? Então, a pessoa pode ter o nome, a idade, mas poderia ter CPF, telefone, endereço, né? E aquela coisa, você quer, por exemplo, criar um objeto, você vai instanciar esse objeto, vai instanciar um objeto a partir da classe, né? Então, pessoa 1 igual a new
pessoa. Então, normalmente a gente faria assim, né? Mas tem um detalhinho, a gente tem que passar os parâmetros, que é isso aqui para a classe, né? O nome e a idade. No caso, Daniel, né? 20 anos. Né? E, opa, acho que faltou uma coisinha aqui, peraí. Classe pessoa, new... Ah, desculpa, gente, sem N minúsculo, bobiei. E aí você tem a pessoa 2, né, igual a new pessoa. E que vocês vai ter quem? O Tiringa. Vocês conhecem esse cara, gente? Então, esse cara aqui vai ter, sei lá, 50 anos, 60 anos, né? Então, criamos outra pessoa aí, né? Beleza, e olha só que interessante. A partir desse momento já criou as pessoas. Agora, por exemplo, imagina que eu quero acessar um método dentro da pessoa. Uma pessoa pode falar, né? Então, eu quero acessar aquele método. Então, eu posso colocar aqui pessoa1.falar. E assim a pessoa 1 vai falar. E pessoa2.falar. Assim eu acessaria aquele método dentro de cada objeto desses, né? E é claro, vai ter uma reação diferente em cada um, né? Vamos testar para ver? Então, eu vou acessar aqui o navegador. Né? Opa, não é aqui não. Acho que é aqui. Olha só, vamos ver. Eu dou um F5. Olá, meu nome é João. Sem orientação, né? Agora com orientação. Meu nome é Daniel. Meu nome é Tiringa. E vocês podem ver que funcionou perfeitamente. Mas, veja bem, gente. A coisa ficou muito melhor, muito mais fácil de você organizar, de você interagir com os dados. Fica mais compreensível, porque fica bem mais modular, fica mais humano de se entender, né? Você sabe que a pessoa vai ter um nome, a idade. Se você tem que colocar um outro dado, eu quero colocar agora CPF. Você pode colocar aqui, né? E já vai adicionar para todas as criações de pessoas futuras, né? Agora eu quero acessar um dado, por exemplo. Você pode acessar aqui de fora, né? Eu quero acessar olá. E acessar, por exemplo, o nome da pessoa 1, pessoa 1.nome, né? E assim a gente consegue acessar, peraí, pessoa 1, faltou só um maisinho aqui, pessoa 1.nome, eu quero acessar o nome da pessoa 1, se você dá vamos ver lá o último ali, vou dar um F5 aqui para atualizar, e olha, olá, Daniel, por quê? Daniel é a pessoa 1 que eu cadastrei, tá vendo? É o objeto que eu carreguei em pessoa 1, e se eu quiser acessar o de pessoa 2, pessoa 2.nome. E assim a gente vai ter quem? Vamos ver. Tiringa, né? E se eu quiser acessar, por exemplo, a idade dele, é só colocar pessoa 2.idade. Opa, peraí, pessoa 2. Idade. Deixa eu ver se agora vai. Olá, 60, porque eu passei a idade, né? Então, como vocês podem ver, com a orientação a objetos fica mais fácil da gente interagir com os dados. Então, fica mais organizado, fica mais modular, a gente consegue colocar dados novos aqui, alterar, né? Para você criar uma pessoa, fica mais próximo da nossa realidade humana, né? Então, o vídeo é esse, pessoal. Eu não vou me estender muito, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se inscreve aqui no canal, dá um like aí, né? E até mais. Tchau, tchau.